Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula focado no processo seletivo de professor temporário do Distrito Federal 2021, comigo, professor Kennedy Santos. E nessa aula nós vamos falar de um assunto extremamente importante, né? Vamos iniciar os nossos trabalhos nesse assunto, que é sobre as tendências pedagógicas focado aí no processo seletivo 2021, com a forma que o examinador da Quadrix pode cobrar para você. Então, focado nisso, nós vamos perceber e compreender essas tendências, que é um assunto muito importante. Porque se encontra no seu edital, citado ali pelo menos em 2 tópicos, né? Mas este assunto, ele transpassa vários outros tópicos. Eu gosto de dizer que as tendências é um dos fundamentos básicos para uma boa compreensão sobre os aspectos pedagógicos em nosso país. Essa perspectiva das tendências é altamente importante para compreender outras matérias, outros pontos, como por exemplo currículo, compreender avaliação, compreender didática, compreender mesmo até legislações que regem o nosso país, como a própria BNCC. É extremamente importante ter um domínio sobre as tendências pedagógicas, beleza? Mas, antes de iniciar os nossos trabalhos propriamente dito nesse assunto, é necessário te dar um aviso. Logo, aqui abaixo na descrição desse vídeo, existe 3 links. O link número 1 é o link de um material em PDF de apoio a essa aula. Esse link que você está vendo aí na tela, esse material em PDF que você está vendo aí na tela, você consegue baixar ele para você aí no link número 1, tá? Vai lá, baixa ele, tudo bonitinho para você. O link número 2 é uma playlist com videoaulas gratuitas, todas focadas aí na Secretaria de Educação do DF no processo seletivo. Tá? 2021, todas gravadas pós-edital, pensando aí na sua aprovação de forma gratuita, ok? Tá? Então vai ter lá algumas aulas gratuitas para você de assuntos extremamente importantes para a sua aprovação, ok? E o link número 3, este é o link aonde você será direcionado, você será direcionada para uma página onde você vai ter a possibilidade de adquirir o curso completo de conhecimento complementar, conforme se encontra no seu edital, por um preço extremamente tranquilo, tá? Um preço que basicamente cobre os meus custos. Tá? Então o valor é um valor bem tranquilo pela quantidade de matéria, quantidade de conteúdo que eu estarei colocando nesta plataforma para você. Vai lá no link 3, caso você goste das minhas aulas aqui no YouTube, vai lá no link 3 e aí verifique a possibilidade de ter o curso completo ali sobre o conhecimento complementar, tá? Tanto a parte de legislação nacional quanto distrital e a parte lá sobre os tópicos pedagógicos solicitados no seu edital. Beleza? Então, um aviso dado, vamos iniciar os nossos trabalhos. Quando falamos em tendências pedagógicas, é necessário perceber alguns detalhes. Primeiro detalhe, olhar o edital e ver o que o edital está nos pedindo. E aí o edital ele vem com pelo menos 2 pontos. Ele vem dizer para a gente sobre, no primeiro aspecto, ele fala assim, ó, eu preciso que o candidato, você, tenha conhecimento sobre os aspectos pedagógicos e sociais da prática educativa, segundo as tendências pedagógicas. Como a velha vaca mimosa dizia, aspectos pedagógicos e sociais. O próprio título está nos dizendo que, conforme a perspectiva das tendências pedagógicas, existe nessas tendências alguns aspectos pedagógicos e outros aspectos
sociais. E essa é a primeira coisa que nós precisamos compreender. Quando nós estamos falando dos aspectos sociais e quando o examinador está falando sobre os aspectos pedagógicos. Não podemos confundir os aspectos sociais dos aspectos pedagógicos na prática educativa, segundo as tendências pedagógicas, ok? E depois ele fala assim, e essas tendências pedagógicas na prática escolar. É compreender essas tendências e trazer para o âmbito escolar propriamente dito. Ok? Então, 2 títulos. Aspectos pedagógicos e sociais da prática educativa segundo as tendências pedagógicas e tendências pedagógicas na prática escolar. O que a gente precisa fazer agora? Compreender o que são esses aspectos pedagógicos e o que são esses aspectos sociais, conforme se encontra lá em nosso edital. Mais especificamente, nesta aula, eu vou focar naquilo que a banca chamou de aspectos sociais. Aspectos sociais. Esses aspectos sociais pode ser ainda entendido como aspectos políticos da educação, da prática educativa, conforme as tendências pedagógicas. De boa? Tranquilo? Show. Ok, mas como é que nós compreendemos essas tendências pedagógicas? Primeiro, a gente precisa saber que tendências pedagógicas nada mais é do que a percepção de alguns autores sobre o histórico da educação no mundo, o histórico da educação no planeta Terra, principalmente, no nosso caso, no Brasil. Ok? Então, tendência é o histórico da educação. Como que essa educação ela foi organizada desde o momento que ela foi iniciada dentro de uma característica de educação formal. Até hoje, isso vai surgir, vai gerar tendências. E essas tendências é aquilo que o Libânio chama de tendências pedagógicas, ou que o Lucchesi, o professor Lucchesi, chama de tendências pedagógicas. Ok? Então, o professor Libânio e o professor Lucchesi vão chamar de tendências pedagógicas. Porém, é muito importante, quando nós vamos para a prova, compreender que existem outros autores, entre eles um muito importante, que é o professor Saviani. O professor Saviani não chama de tendências pedagógicas, ele vai defini-las como concepções pedagógicas, numa perspectiva um pouco diferente do Libânio e do Lucchesi. Então, é necessário a gente compreender bem a perspectiva do Libânio e do Lucchesi, que são muito parecidas, e a perspectiva do Saviani, que a Quadrix também gosta de colocar na sua prova. Ok? Então, tendências, concepções pedagógicas, é isso. Tem outros nomes, tá? Coloquei para vocês. Ó, por exemplo, pode ser chamado de paradigmas da educação, abordagens pedagógicas, concepções pedagógicas, ok? Tá? O Lucchesi, por exemplo, quando vai falar sobre essas tendências, ele explica por que ele chama de tendência, né? São as condições políticas, econômicas e sociais que influenciam a adoção de uma tendência ou outra tendência, tá? Então, ele vai dizer, ó, no contexto da história política, econômica e social, vai escolher uma tendência ou uma outra tendência pedagógica. Uma tendência, uma outra tendência pedagógica. Ok, mas essas tendências, elas são organizadas em 2 grupos. No primeiro grupo, é aquilo que o Libânio e o Lucchesi chama de pedagogia liberal. O segundo grupo é aquilo que o Libânio e o Lucchesi chama de pedagogia progressista. Percebeu que tem um S? Progressista. Pedagogia progressista. Então, nós temos 2 grupos. Um grupo chamado pedagogia liberal e um outro grupo chamado pedagogia progressista. Amados, por que existe 2 grupos? A resposta é muito simples. É porque
Todos esses que se encontram aqui no grupo da pedagogia progressista têm algo em comum. Tem algo que é igual, algo altamente semelhante. Da mesma forma, todos que se encontram dentro da pedagogia liberal têm algo comum, têm algo que é semelhante, altamente semelhante. E o que eles têm em comum? Muito simples. Aquilo que o seu edital, quando ele vai solicitar lá, ele chama de sociais, aspectos sociais. Isso significa que os aspectos sociais da pedagogia liberal são os mesmos aspectos sociais. Todas as tendências no grupo da pedagogia liberal têm exatamente os mesmos aspectos sociais. Da mesma forma, todas as tendências no grupo das progressistas têm as mesmas características sociais. O examinador chamou de aspectos sociais, mas podemos chamar de aspectos políticos, porque neste caso esses dois termos serão quase que sinônimos. Aspectos sociais e aspectos políticos. Ou seja, a pedagogia liberal, todas as tendências na pedagogia liberal têm a mesma característica política. Todas as tendências na pedagogia progressista têm as mesmas características políticas. Ok? Ou seja, olha a tabelinha aí. Olha a tabelinha. Pedagogia liberal. Conforme o Libânio Lucchesi. Primeiro, tá? Conforme o Libânio Lucchesi. Pedagogia liberal conforme eles. Nós temos 4 tendências. Tendência tradicional, tendência renovada progressivista. Percebeu que tem um V? Nesse caso é um V, ó, progressivista, tá? Também chamado de pragmática. Uma outra é a tendência renovada não diretiva e uma outra é a tendência tecnicista. São 4 tendências diferentes. Porém, elas são diferentes nos seus aspectos pedagógicos. Pedagogicamente, a tradicional é diferente da progressivista, que por sua vez, pedagogicamente, é diferente da não diretiva, que por sua vez, pedagogicamente, é diferente da tecnicista. Elas têm características que as definem como únicas, mas o ato de as caracterizarem como únicas se encontra apenas e exclusivamente no campo pedagógico, que é um campo muito importante, mas o campo pedagógico nós vamos começar a estudar a partir da próxima aula, tá? A grande questão aqui é que apesar delas terem diferenças pedagógicas, no campo político social, elas são iguais, conforme o Libânio, conforme o Lucchesi, conforme o Saviani, conforme o Benno Sander, entre outros autores. Ok? Eles têm a mesma característica política social. Então, se a gente pensa no aspecto político-social, a tradicional é igualzinha à progressivista, que por sua vez é igualzinha à não diretiva, que por sua vez é igualzinha à tecnicista, no campo político-social. No campo pedagógico, são diferentes. De boa isso? Tranquilo? Show? Beleza, beleza. Tá. Mas já que eu estou falando sobre isso, e daqui a pouquinho eu vou falar sobre qual é esse campo político, só para você entender, eu preciso apresentar a perspectiva do professor Saviani. O professor Saviani também vai falar sobre essas tendências e também vai colocá-las no mesmo grupo. Só que o professor Saviani, ele fala de 3 tendências. Primeiro ele vai chamar essas tendências de tendências das teorias não críticas. Tendência das teorias não críticas. É igual pedagogia liberal. A diferença é o autor. Libânio e Lucchesi chamam em pedagogia liberal, o Saviani chama teoria não crítica. Ok? Beleza? Mas estamos falando
basicamente da mesma coisa, com algumas diferenças, mas basicamente para fins de prova da mesma coisa. De boa? Para o Saviani, existe 3 tendências não críticas. A primeira é a que ele vai chamar de pedagogia tradicional. 3 concepções pedagógicas não críticas, né? A primeira é a pedagogia tradicional. A segunda é a escola nova. Perceba que eu citei escola nova em 2 momentos. É a mesma escola nova. Né? E, em terceiro, a pedagogia tecnicista. Então, para o Saviani, nós temos a tradicional, a escola nova e a tecnicista. Enquanto para o Libânio Lucchesi nós temos a tradicional, a progressivista, a não diretiva e a tecnicista. Ok? Beleza? Show? Tá. E o porquê que eu criei uma tabela? Óbvio que tem um motivo. E esse motivo é muito simples. Toda vez que o Libânio ou o Lucchesi está falando de tendência tradicional, basicamente os seus argumentos são os mesmos da pedagogia tradicional do Saviani. Estão falando exatamente sobre a mesma coisa. Ok? Toda vez que o Libânio e o Lucchesi fala sobre a tendência tecnicista, é basicamente a mesma perspectiva, com umas pequenas diferenças na organização do mérito, tá? Mas basicamente a mesma perspectiva dessa tendência tecnicista do Libânio e do Lucchesi para o que o Saviani vai chamar de pedagogia tecnicista. Eles estão basicamente falando sobre a mesma coisa. Entendeu? Ok? Ok. Mas preste atenção nisso aqui. O Libânio e o Lucchesi ainda fala em mais 2, né? Ele vai falar da progressivista e vai falar da não diretiva. Da progressivista e da não diretiva. O Libânio e o Lucchesi fala que são 2. São 2 tendências. Uma coisa é ser progressivista. Outra coisa é ser não diretista. Para o Libânio e para o Lucchesi, são 2. Ok? São 2. Certinho? Ok. Para o Saviani, não são 2. Aí que está o segredo. Para o Saviani, não são 2. Na verdade, essas 2, basicamente, é uma única concepção pedagógica. Elas não estão distintas, elas tratam-se da mesma concepção pedagógica. E essa única percepção pedagógica, o Saviani vai chamar de escola nova. Então, quando a gente fala da progressivista, para o Saviani, é escola nova. Quando a gente fala da não diretiva, para o Saviani, é escola nova. Então, escola nova é a junção entre progressivista e não diretiva. Ou seja, tudo que é progressivista, todas as perspectivas progressivistas. Por exemplo, uma perspectiva progressivista, lá no pedagógico vou tratar melhor sobre isso, tá? Mas, por exemplo, modelo montessoriano, que eu gosto bastante, é um modelo tipicamente progressivista. Ok? Beleza? O Saviani vai entender esse modelo como escola nova. De boa? Ok? Não diretivo. O Libânio e o Lucchesi dão um exemplo muito conhecido, que é a escola de Summerhill, lá pelas bandas do Reino Unido. Tá? A escola de Summerhill. Ok? Beleza? Então ele fala, isso aqui é a não diretiva. O Saviani, ao olhar a escola de Summerhill, fala, não. Não. A escola de Summerhill também é escola nova. De boa? Então o Saviani não fala que existiu 2 dentro desse método, mas sim a escola nova, que vai dar origem, né, à perspectiva escola novista em nosso país, lá assinado pelos pioneiros,
né, em nosso país ali durante o governo Getúlio Vargas, tal, que entra dentro do aspecto da história da educação brasileira, que quando chegamos na República, principalmente ali com Getúlio Vargas, nós temos o movimento Escola Novista tomando conta, que basicamente é essa perspectiva que o Saviani está definindo aqui. De boa isso? Tranquilo? Entendeu? Ok. Então você agora, você já consegue me dizer, pelo menos deveria, e não a mim, mas principalmente na hora da prova, começar a identificar que dentro do grupo das liberais, o termo liberal é do Libani e do Lucchesi. E para esse termo existe 4 tendências: tradicional, progressivista, não diretiva e tecnicista. Ok? Mas existe um outro autor também muito importante para Quadrix, que é o Saviani. E o Saviani vai chamar isso de concepções. E ele não chama de liberais, ele vai chamar de não críticas. Teorias não críticas. E aí ele vai definir essas teorias não críticas em 3. A tradicional, a escola nova e a tecnicista. Ok? Beleza? Entendeu? Show, show. Essa é a pedagogia liberal e as suas tendências dentro dela. De boa? Tranquilo? O que elas têm em comum? Aspecto político-social. Elas têm a mesma perspectiva política-social. Mesma perspectiva político-social. Ok? Beleza? Tá, professor, mas qual é essa perspectiva política-social? Muito simples. A melhor visão que a gente precisa ter é a seguinte: que dentro do campo de todas essas tendências, dentro do campo da pedagogia liberal, das teorias não críticas, todas essas tendências têm em comum que elas exercem a educação com um método meramente pedagógico para o aspecto de um desenvolvimento cultural de forma individualizada, aonde cada um desses envolvidos nesse processo educacional irão fazer parte de uma sociedade exercendo um papel já pré-estabelecido. Ou seja, este modelo é um modelo não político, é um modelo que não deseja a transformação da sociedade. Todas essas concepções pedagógicas têm em comum que elas olham a educação pela própria educação. Olham a educação não como uma ferramenta de transformação social. Muito pelo contrário, que a educação tem que estar fora das discussões políticas sociais. Que a educação precisa focar no desenvolvimento individual, do desenvolvimento da cultura de cada um desses indivíduos. Ou seja, são escolas apolíticas. São modelos educacionais que não desejam transformar a sociedade. Vamos ver se você está entendendo. Tendência tradicional deseja não mudar a sociedade. Na verdade, não é um desejo. Ela não tem na sua perspectiva a vontade de mudar a sociedade. A progressivista não quer mudar a sociedade. A não diretiva não quer mudar a sociedade. A tecnicista não quer mudar a sociedade. Todas elas querem manter a sociedade, manter o status quo da sociedade exatamente como está. E cada um destes jovens, adultos ou crianças envolvidos nesse processo educacional consiga ter um papel nessa sociedade e não mudar a sociedade, mas sim para que eles tenham um papel individual nessa sociedade com o desenvolvimento da sua cultura individual. Cultura, nesse sentido, tem a ver com conhecimento. Já ouviu aquela frase? Fulano de tal tem muita cultura? É a mesma coisa que fulano de tal tem muito conhecimento. Então, esse grupo deseja, cada um com a sua metodologia pedagógica diferente, mas dentro do campo político, deseja que eles desenvolvam uma cultura e essa cultura seja para manter a sociedade como está, fazendo parte, então, ali, exercendo um papel nessa sociedade já pré-estabelecida. Não queremos mudar a sociedade. Entendeu? Resumidamente, pedagogia liberal
não quer mudar a sociedade. Então, quais são os aspectos sociais? O aspecto da não mudança da sociedade. A escola não deve mudar a sociedade. O professor não deve utilizar a sala de aula para fomentar a mudança da sociedade. Estes são os seus aspectos políticos sociais. Isso significa, então, obviamente, que quando nós falamos sobre o outro conjunto, a pedagogia progressista é um outro conjunto que, pedagogicamente, cada uma dessas tendências tem as suas respectivas características, mas politicamente, socialmente, elas têm basicamente a mesma visão. E que visão é essa? Óbvio, a visão contrária da liberal. Enquanto todos aqueles na liberal desejam não mudar a sociedade, a progressista faz de tudo para mudar a sociedade. Todas essas concepções progressistas desejam no seu íntimo e na sua ação a mudança da sociedade. Desejam mudar, que todos os jovens, os estudantes, as crianças mudem a sociedade, não com uma mudança individual de ter um papel na sociedade, mas sim uma mudança coletiva, uma mudança de emancipação coletiva que quebre o status quo da forma que está e surja uma nova sociedade mais justa para todos. É isso. A pedagogia progressista quer mudar a sociedade. Então, qual é a visão política da pedagogia progressista? Mudar a sociedade. Qual é a visão social da pedagogia progressista? Mudar a sociedade. Então, eu posso afirmar aqui da mesma forma, conforme o Libânio e o Lucchesi, nós temos a pedagogia progressista. Essa pedagogia progressista tem dentro dela 3 tendências. A tendência libertadora, a tendência libertária e a tendência crítico-social dos conteúdos. Ok? Vamos ver se a gente está entendendo. Pedagogicamente, a tendência libertadora é muito diferente da tendência libertária, que por sua vez, pedagogicamente, é muito diferente da tendência crítico-social dos conteúdos. Pedagogicamente, cada uma delas tem a sua característica. De boa? Tranquilo? Ok. Politicamente, socialmente, as 3 têm exatamente a mesma característica, de que a escola é um ambiente adequado para mudar a sociedade. Então, politicamente, socialmente, a tendência libertadora é igualzinha à tendência libertária, que por sua vez é igualzinha à tendência crítico-social dos conteúdos. De boa? Isso? Porque ambas as 3 desejam mudar a sociedade. É por isso que elas estão em um grupo. E esse grupo é o grupo daquilo que o Libânio e o Lucchesi vai chamar de tendências progressistas. De boa isso? Show? Ok. O Saviani, por sua vez, também vai falar nelas. O Saviani, quando fala sobre elas, vai chamar de teorias críticas. Óbvio. As liberais, ele não chamou de não críticas, ou seja, não querem mudar a sociedade, são não críticas ao campo social existente. Então, nessa, ele vai falar, essas são as críticas. Essas são as críticas. De boa? Sendo as críticas, o Saviani vai dizer, só existe uma, não existe 3. E é a que ele define como histórico-crítica, que é a que ele faz parte. Tá? É o grupo de concepção que ele faz parte, que ele construiu. Tá? É a concepção histórico-crítica, certo? Que se a gente for fazer uma comparação com as progressistas, basicamente, obviamente com alguns aspectos de perspectivas diferentes sobre elas, mas basicamente para fins de prova, quando nós falamos sobre tendência crítico-social dos conteúdos, escritos pelo Libânio e pelo Lucchesi, nós estamos falando das mesmas características da histórico-crítica escrita pelo Saviani. Ok? E para o Saviani, as não críticas, ou melhor, as críticas,
só existe uma, que é a dele. Para ele, não existe essa perspectiva libertadora. Para ele, não existe essa perspectiva libertária. Como assim, Kennedy? O Saviani vai dizer que não existe a perspectiva libertadora se a libertadora é do Paulo Freire? É isso, tá? Para ele, na perspectiva dele, como concepção pedagógica, ele não está excluindo a importância freiriana na educação brasileira. Não, ele não está excluindo. Ele está dizendo que a percepção freiriana não pode ser caracterizada como uma concepção pedagógica. Tá? Então, ele diz, como concepção eu não a caracterizo. Os libertários como concepção eu não caracterizo. Tá? Eu só vou caracterizar a minha, que é a histórico-crítica. Tá? Então, o Saviani fala isso. De boa? Então, vamos ver se a gente está entendendo quando a gente fala desse conjunto geral. Eu preciso sempre pensar em algumas coisas. Primeira coisa que a gente precisa pensar. Falamos em tendências, eu preciso separar os grupos. O grupo das progressistas e o grupo das liberais. O grupo das liberais e o grupo das progressistas. Primeira coisa. Separei? Ok. Depois que eu separo os grupos, eu preciso lembrar. Ok, liberais têm uma perspectiva política social, que é de não transformação social. Não deseja transformar a sociedade. Ok? Preciso lembrar disso. Então isso significa que o outro grupo, o grupo das progressistas, deseja mudar a sociedade. De boa, né? Aí depois que eu entendi isso, eu preciso lembrar lá na hora da prova. Caso o examinador venha fazer perguntinhas lá, eu preciso lembrar. Ok, o que o Libânio chama de liberal, o Saviani chama de não crítico. E, para o Saviani, essa concepção não crítica também não deseja mudar a sociedade, porque é a mesma coisa. E aquilo que o Libânio Lucchesi chama de progressista, o Libânio vai chamar de concepção crítica, de teoria crítica. E aí ele vai dizer, nessa teoria crítica, deseja mudar a sociedade. Isso eu preciso lembrar. De boa? Depois que eu lembro disso, aí eu preciso lembrar quem é que está onde. Aí eu preciso lembrar, olha, nas liberais, para o Libânio Lucchesi são 4. Tradicional, progressivista, não diretiva e tecnicista. Cada uma com uma perspectiva pedagógica diferente. Por isso que são 4. Tá? Cada uma com uma perspectiva pedagógica diferente. Para o para o Saviani, essa mesma liberal não são 4. Para o Saviani, são 3. São 3. Que é a tradicional, a escola nova e a tecnicista. E a tecnicista. Aí eu preciso lembrar que quando o Saviani fala sobre escola nova, basicamente a escola nova tem as mesmas características que encontramos na progressivista do Libânio e na não diretiva do Libânio. Ok? Beleza? Aí depois que a gente faz isso, precisamos ir para as progressistas. Nas progressistas, que tem ali uma política de mudança da sociedade, nessas progressistas eu tenho que lembrar, é progressistas para o Libânio, para o Lucchesi. Nesse caso, são 3. A libertadora, a libertária e a crítico social dos conteúdos. Para o Saviani, ele vai chamar elas de teoria crítica, que também deseja mudar a sociedade. E para o Saviani não existiu 3, mas existe apenas uma, que é a que ele chama de histórico-crítica. E aí eu preciso lembrar, colocando na balança, pedagogicamente, a histórico-crítica é muito parecida com a crítico social dos conteúdos. Pronto, você fez isso, você já vai acertar boa parte das questões da sua prova. Beleza? Tá? Isso é muito importante. Isso é importante? Por exemplo, quando a gente fala lá sobre a BNCC, e a BNCC pede um aspecto do currículo globalizado. E aí a gente fala que o currículo globalizado, ele tem influência da teoria crítica. O que a gente está falando? Que essa teoria crítica, essa influência, é para entender o processo educacional como uma transformação da sociedade. Que a educação precisa transformar a sociedade. Você está entendendo? É por isso que tendência é um dos fundamentos.
basicamente, quando a gente fala em várias perspectivas, se aplica essas duas. Quando a gente pensa lá, por exemplo, já que estou falando em currículo, currículo tradicional. O currículo tradicional é uma perspectiva de não mudar a sociedade. Simples. Por quê? Porque está entre as liberais. O currículo crítico social. O currículo crítico social deseja mudar a sociedade. Você está entendendo? Beleza? Entendeu? Quando a gente fala em avaliação, a avaliação somativa. A avaliação somativa é uma perspectiva tradicional. Então, ela se encontra dentro do grupo das liberais. Então, uma avaliação tradicional não deseja mudar a sociedade. Quando a gente fala de uma avaliação formativa, a avaliação formativa ela é inclusiva e ela tem o desejo de ajudar na mudança da sociedade. Então, essa avaliação ela se encontra dentro do grupo das progressistas. É por isso que tendências pedagógicas é fundamental, é uma das bases. Eu diria que nós temos aí duas principais bases. Uma delas é as tendências e a outra é a Lei de Diretrizes e Base da Educação Brasileira. O candidato que manda muito bem nessas duas, todas as outras se tornam muito fácil em compreender. O problema, na maioria das vezes, é que ficam procurando dica aqui, dica ali, uma dicasinha disso, uma dicasinha daquilo, uma dica daquilo. Quando termina o final do dia, não tem nada construído na mente, então não consegue fazer ali um raciocínio sintético, uma síntese, ou seja, não conseguindo fazer uma síntese, não consegue escrever uma redação sobre esse assunto e nem mesmo compreender como o examinador cobra essas respectivas questões na hora da prova. A tendência é uma das bases fundamentais. Por isso que eu escolhi trazer essa aula aqui gratuitamente no YouTube para vocês. De boa? Ok, entendi isso. Agora vamos ver, já que eu já expliquei, vamos ver algumas perspectivas para a gente finalizar e responder algumas questões dessa separação. Ó, vem comigo. Pedagogia liberal. Pedagogia liberal. Tá? Pedagogia liberal. O Libânio nos explica o que é essa pedagogia liberal na perspectiva dele, ó. Perspectiva dele, tá? Perspectiva do Libânio, José Carlos Libânio. Professor José Carlos Libânio. Ele diz assim, ó. A pedagogia liberal, o conjunto das quatro lá, da primeira, tá? A que não deseja mudar a sociedade. Ele fala assim, ó. Sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar quem? Os indivíduos. Então, dela sempre foca-se nos indivíduos, no indivíduo, e não na sociedade, e não no coletivo, mas é uma perspectiva individual, conforme o Libânio. Para o desempenho de acordo com as suas aptidões, o quê? Individuais. É o indivíduo de novo, aptidão individual. Para isso, os indivíduos precisam adaptar-se aos valores e normas vigentes. Não é mudar os valores e as normas vigentes, porque não queremos mudar a sociedade, mas sim se adaptar aos valores. A escola ajuda as pessoas a se adaptar aos valores existentes na sociedade. Tá? E aí ele vai dizer, na sociedade de classes, ou seja, aqui já demonstra a própria perspectiva do Libânio, uma perspectiva marxista de explicar o modelo educacional, aonde que ele vai organizar esse modelo educacional em sociedade de classes. E ele vai dizer que quem está no poder, quem se mantém na sociedade é o status quo, é do capitalismo. Então, quando ele deseja mudar isso, ele está tentando mudar o capitalismo, quebrar, para que haja ali a emancipação coletiva de todos, em uma sociedade mais justa, conforme o Libânio. Perfeito? Então, quando ele fala, as liberais não querem mudar o capitalismo, querem manter o capitalismo, querem manter exatamente a sociedade de classes como é. Através, olha que legal, através do desenvolvimento da cultura individual. Não é cultura coletiva. Não. É cultura individual. E essa cultura aqui, pode até puxar uma setinha e anotar aí no seu material, que eu sei que você baixou no link 1 aqui abaixo, tem esse material aí para você. Então, eu sei que você baixou. Então, puxa uma setinha e escreve aí. Cultura individual, nós estamos falando de conhecimento. Um conhecimento que a sociedade necessita. E não para mudar a sociedade. A sociedade necessita
de gramáticos. Então, pessoas irão estudar a gramática fortemente porque a sociedade precisa. A sociedade precisa de engenheiros. Então, pessoas irão estudar engenharia porque a sociedade não é para mudar a sociedade, mas é porque a sociedade precisa disso. Beleza? Então, é um conhecimento individual para exercer um papel na sociedade. Pensa no teatro. Um papel no teatro. Um autor escreveu o papel. O ator vai lá e representa aquele papel. Ele só representa o papel. Ele não cria o papel, ele representa o papel. Dentro dessa perspectiva é a mesma. Quando se fala que dentro dessa concepção progressivista, ou melhor, dentro dessa percepção liberal como todo, a pessoa, quando for para a sociedade, vai representar um papel, é exatamente um papel que a própria sociedade impôs através dos seus valores e das normas vigentes. Isso tudo conforme o Libânio, não sou eu que estou dizendo, não. Quem diz é o Libânio, é ele que cai na sua prova. Tá? Então ele fala, ó, através da cultura individual. A ênfase no aspecto cultural, aí já vem a crítica, né? Ele critica tudo, tá? Ele critica todas as tendências, a não ser a dele, que é a crítica social dos conteúdos. Todas as tendências, sejam elas liberais ou sejam elas progressistas, vai ter crítica do Libânio. Todas elas, salvo a sua. Então, das 7, a dele é a única que não tem. 6 ele irá criticar e a dele ele não critica, porque é a dele, beleza? Então lá vem a crítica, ele fala assim, ó. A ênfase no aspecto cultural desse conhecimento, essa ênfase, esconde a realidade das diferenças de classe. É uma forma de esconder, pois embora difunda a ideia de igualdade de oportunidades, não leva em conta a desigualdade de condições. Aqui entra toda a perspectiva meritocrata, a perspectiva da equidade, mas tudo isso nós vamos ver nos aspectos pedagógicos de cada uma dessas tendências a partir da próxima aula de tendências pedagógicas. Beleza? Tá? Então é o Libânio que diz, ok? É o Libânio que diz isso. Ok. Aí eu coloquei algumas perspectivas aí para você, né? O mundo atual não deve ser alterado conforme essa ação. A escola é preparadora do indivíduo para o desempenho de papéis sociais, como eu disse para você. Tá? A prática é estritamente pedagógica, não quero nada de social, é somente pedagógico. Né? Tem o sistema capitalista como elemento principal ali, né? E o Saviani vai chamar elas de teorias não críticas. Não crítica a quê? Ao capitalismo. É influenciada pelo racionalismo, psicologia pigetiana, né? Behaviorismo, positivismo e funcionalismo. Tá? Pedagogia liberal, ela é vinculada então ao capitalismo, então ela vai defender obviamente a propriedade privada, a sociedade de classe da forma que está, né? Ele fala que essa pedagogia liberal aqui no material influencia fortemente a educação brasileira. Isso é de fato, influencia muito a educação brasileira desde o período do reinado, né? Em nosso país, das primeiras escolas criadas ainda no período do reinado, passando por toda a República Velha, entrando fortemente na era Vargas, né, onde que nós vamos ter uma mudança, mas é uma mudança pedagógica, que aí perde muito a escola tradicional e entra a escola nova, e aí ela vai sendo desenvolvida, essa escola nova, ainda com muito elemento da tradicional, mas a escola nova já está sendo envolvida aqui em nosso país. Depois disso vem o período militar, leva essa escola nova para um outro patamar, que é o tecnicismo, e entramos na escola tecnicista, e aí depois desse período, com a redemocratização de nosso país, ali já com a Constituição de 88, entramos em uma era onde começamos a aplicar a teoria crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica, conforme o Saviani, que é a teoria que norteia a sociedade brasileira, a educação brasileira desde então. Sim, tem influência de todas as outras, mas essa é a que se encontra nos documentos norteadores, é a que fundamenta a formação dos professores no campo acadêmico, lá na universidade, na faculdade. Essa é a perspectiva, a crítica social dos conteúdos. Então, historicamente é isso, resuminho aí da história, né, da educação em nosso país para você, beleza? Então, ele vai falar sobre isso, tal, né, nós temos lá toda essa demanda em nosso país, ok. O Benno Sander vai falar sobre ela. O professor Benno Sander, eu gosto muito do Benno Sander. Ele fala desse mesmo conjunto, ele chama esse conjunto de pedagogia do consenso, o conjunto das liberais, tá? Por que consenso? Porque consenso não é conflito. Se é consenso é porque eu aceito. Então é a manutenção da sociedade, tá? A manutenção da sociedade. Ok. Aí a gente chega na pedagogia progressista, no material aí comigo, ó. Pedagogia progressista, quer mudar a sociedade.
né? Ó, conceitos gerais. Parte de uma análise crítica da sociedade. Educação é instrumento de transformação social, preciso mudar essa sociedade. A escola ajuda no processo de superação das desigualdades sociais, precisa superar essas desigualdades sociais, geradas principalmente pelo capitalismo. Tá? Então, entra dentro desse aspecto, tem uma concepção crítica da sociedade capitalista, né? Por isso Saviani vai chamar ela de teorias críticas. O Benno Sander também fala sobre ela e eu gosto muito da definição do Benno Sander. Por isso que eu trouxe ela aqui. O Benno Sander, quando fala sobre ela, ele chama de pedagogia do conflito. A anterior ele chama do consenso e aqui do conflito. Ele diz assim, ó, dirige sua crítica à teoria educacional capitalista. Então, a progressista, a crítica, conforme o Saviani, ou a do conflito, conforme o próprio Benno Sander, ele vai levar isso para uma crítica ao capitalismo, ok? Porque ele deseja a emancipação coletiva. Não é individual agora mais, mas sim coletiva, de toda a sociedade, ok? Coletiva. E a transformação social. Qual é essa transformação social? O fim do capitalismo. Essa é a meta, é o fim do capitalismo. Certo? Então a educação é uma ferramenta para esse fim, conforme esses autores, tá? Na perspectiva desses autores. O papel do conflito é de estimular a crítica e expor as contradições no sistema educacional capitalista como existe, com parte de uma estratégia política que visa a mudança social através da conscientização. Isso significa que a escola precisa conscientizar todos os estudantes sobre essa perspectiva da organização em sociedade de classe, e a partir daí utilizar esse conhecimento para fazer uma emancipação coletiva de todos esses cidadãos que se encontram na educação em nosso país. Beleza? Tranquilo? Show! E aí, para finalizar, há uma questão do próprio Libânio, trouxe aqui no finalzinho, né? O segundo Libânio, é muito difícil institucionalizar essa perspectiva progressista em nosso país. É muito difícil. Conforme o livro que ele escreveu sobre tendências, é muito difícil, tá? Ok. É ele que cai em prova, tá? Mas, desde a redemocratização de nosso país, que quando nós vamos para a escola, quando nós estamos na formação acadêmica dos professores, que essa teoria, principalmente a teoria crítica social dos conteúdos, a histórico-crítica, que influencia esses professores nessa transformação da sociedade, ok? Então, para ele é muito difícil, mas é necessário que os professores, a sociedade, os alunos lutem para que exista essa transformação social, ok? Para ele é muito difícil a institucionalização, mas é necessário mudar essa transformação social. É difícil, mas está acontecendo, tá? Na prática está acontecendo. Você pega aí as escolas brasileiras, crítico social dos conteúdos, pega lá os currículos acadêmicos, né, os professores nas academias, nas faculdades, universidades, são críticos social dos conteúdos, então eles influenciam essa demanda. Fechou? Tranquilo? Pronto, este é o aspecto social que lá no seu edital pede, né? Como eu disse, quando o seu edital fala assim, aspectos pedagógicos e sociais da prática educativa segundo as tendências pedagógicas, o aspecto social é isso. E o que é o aspecto pedagógico? Compreender o que é a pedagogia na tradicional, compreender o que é a pedagogia da progressivista, compreender o que é a pedagogia não diretiva, qual é a relação dessa pedagogia com a escola nova, compreender a pedagogia tecnicista, a pedagogia libertadora, a pedagogia libertária, compreender a pedagogia crítico-social dos conteúdos e a sua relação com a pedagogia histórico-crítica. É isso quando se fala em pedagogia, compreender cada uma delas. Mas quando se fala nos aspectos sociais, são os aspectos políticos gerados aqui por um todo. E aí, para a gente finalizar essa aula, alguns exercícios, só para a gente entender algumas demandas. Inicialmente, terá outras aulas destinadas a esse assunto, ok? Mas antes de ir para os exercícios, só lembrando. Logo, aqui abaixo na descrição desse vídeo tem 3 links. Link número 1, material em PDF de apoio a essa aula. Esse material você está vendo aqui na tela. Link número 2, playlist com videoaulas gratuitas focados aí no concurso de professor temporário do Distrito Federal. E o link número 3, curso completo de conhecimentos complementares conforme o edital da Quadrix 2020.
2021. Vai lá dar uma olhadinha em todos esses links. Valeu? E aí agora nós vamos responder os exercícios. Questões bem básicas mesmo, só para lembrar esses aspectos aqui. Olha lá que maravilha. Questão 1 fala assim: entre as diversas classificações existentes quanto às tendências pedagógicas, destaca-se a de Cipriano Carlos Lucchesi. Então é conforme o Lucchesi, aquela parte à direita da tabela, que as divide em dois grupos, a liberal e a progressista. Então a gente está falando dos grupos, a liberal e progressista. Acerca desse tema, julgue os itens que se seguem, ok? Aí ele fala, a pedagogia liberal é composta exclusivamente pela tradicional e tecnicista. Não, né? A liberal ainda tem a não diretiva e a progressivista. Errado. 2. A pedagogia progressivista é parte da progressista. Não, né? A progressivista está nas liberais. A progressista é um outro conjunto críticos no processo educacional que desejam transformar a sociedade. Ok. Depois, 3. A pedagogia crítico-social dos conteúdos é uma pedagogia liberal. Não, né? A pedagogia crítico-social dos conteúdos é uma pedagogia progressista e não liberal. Tá? Entra no rol das progressistas. 4. A pedagogia tradicional é um tipo de pedagogia liberal. Sim, né? A tradicional está na liberal, porque a liberal não deseja mudar a sociedade, a tradicional também não deseja mudar a sociedade. Então, ela está no conjunto das liberais. Depois, 5. A pedagogia libertária é um dos componentes da progressista. Sim. Por quê? Porque o conjunto da progressista deseja mudar a sociedade. E a libertária deseja mudar a sociedade e mudar com força. Pense no povo que quer mudar a sociedade, são os libertários. Tá? Então, a pedagogia libertária é sim da progressistas. Correto? 4 e 5. Item B, duas corretas. Vamos à próxima questão. É uma questão onde que ela é relevante para a gente começar a entender algumas coisas. Nesta aula, eu falei sobre os aspectos sociais, políticos, ok? Dividi os grupos, apresentei quem está em cada e falei dos aspectos políticos sociais. O examinador tenta confundir esses aspectos sociais, mas ele também tenta confundir várias vezes com as características pedagógicas de cada um deles. Eu vou tratar de cada uma dessas tendências, as suas perspectivas pedagógicas, a partir da próxima aula, né, no curso completo, tá? Mas é necessário você entender o que o examinador faz. Por isso eu trouxe essa questão aqui. Olha como ele é capcioso. Ele fala assim, ó, as tendências pedagógicas costumam ser agrupadas, ó, elas são agrupadas de diversas maneiras. Lucchesi classifica-as em dois grupos, liberais e progressistas. Com base nessa classificação, é correto afirmar que: letra A. As tendências liberais são assim, ó, liberais, são assim denominadas por terem o aluno como centro do processo pedagógico. Certo ou errado? Você está aqui comigo já há 53 minutos e 22 segundos. Você já está aqui comigo esse tempo todo. Em algum momento eu falei que nas liberais o centro do processo é o aluno? Foca tudo no aluno? Eu falei isso? Não falei. Se eu não falei, porque não é verdade. Ok? O que define as tendências liberais, quando ele fala assim, ó, tendências liberais são assim denominadas, não é porque o aluno está no centro do processo ou não está. Não é isso. Mas sim pelo seu aspecto político-social de não mudar a sociedade, de manter a sociedade capitalista da forma que está. É isso que as une como liberal, é isso que as denomina, e não o aspecto do aluno sendo o centro do processo pedagógico. Não. Centro do processo pedagógico é uma questão pedagógica e não política social. O que define o grupo é o aspecto político-social. Pedagógico, as dividem, as separam. Tá? Das 4, conforme o Lucchesi, das 4, 2 têm o foco no estudante. A progressivista e a não diretiva. Essas 2, o foco é no estudante, no aluno, beleza? Tá? Mas a tradicional não é e a tecnicista não é. Então não é a definição de liberais
que definido como aluno no centro do processo. Não. Olha como o examinador é capcioso. O que define as concepções? Se é política, se deseja mudar a sociedade, ou se é não política e não deseja mudar a sociedade. É isso. Vamos ver se você entendeu. B. Se despreza o conteúdo nas tendências progressistas, em detrimento da crítica social. Calma aí. Em algum momento eu falei assim, não, o que define as progressistas é porque elas desprezam o conteúdo? Eu disse isso? Não. O que define as progressistas é que querem mudar a sociedade. Que querem mudar a sociedade. Beleza? É isso. É isso. Querem mudar a sociedade. Nelas, duas, digamos, colocam o conteúdo um pouco de lado, que é a libertadora e a libertária. Certo? Mas nós temos a crítica social dos conteúdos, ao nome, dos conteúdos, que tem conteúdo. Então não é todas as progressistas que desconsideram o conteúdo, não é isso que as define. O que as define como progressista é que elas desejam mudar a sociedade. Entendeu? Beleza? Ok. C. A tendência tradicional não pode ser considerada liberal, porque fundamenta o trabalho na transmissão do conhecimento. Olha, a tradicional, realmente ela está focada na ideia de transmissão do conhecimento. Mas não é isso que define se ela é liberal ou progressista. Não, não é isso. O que define se ela é liberal ou progressista é se ela quer mudar a sociedade ou se ela quer manter a sociedade. E a tradicional quer manter a sociedade da forma que está? Quer. Então, ela é considerada liberal. Então, o item está errado, porque ele fala assim, a tendência tradicional não pode ser considerada liberal. Errado, porque ela é liberal. Ela não deseja mudar a sociedade. Simples. D. A tendência libertadora e libertária são as principais referências da pedagogia tradicional. Aqui você só precisa ter a visão das tabelas. Bem tranquilo, ó. Libertadora e libertária se encontra nas progressistas. Deseja mudar a sociedade. Fala que elas são referências para a tradicional, que não deseja mudar a sociedade. Isso não faz sentido nenhum. Nunca que a libertadora e a libertária vai ser referência para a tradicional. Nunca. Ainda mais porque a perspectiva tradicional historicamente veio primeiro. Como um negócio que veio primeiro terá referências futuras. Nem historicamente isso faz sentido, beleza? Mas elas são muito diferentes no campo político-social. Então não tem como uma, né, influenciar a outra, certo? Fazendo assim, o item D ficar errado. Sobra E, e eu espero que a E esteja correta. A tendência tecnicista, marcante no Brasil na década de 70 do século XX, é uma das tendências liberais. Vamos lá, a tecnicista deseja mudar a sociedade? A resposta é não. Então ela é liberal. Ok, ela é liberal. Talvez você tenha ficado em dúvida na década de 70 do século XX. Amado, sim, ela é marcante na década de 70 do século XX. Eu falei lá na teoria rapidinho um pouquinho sobre a história da educação brasileira, né? Falei lá, não, começou com a tradicional, aí depois no Getúlio Vargas começou a escola nova, quando chegou no período militar, iniciou a tecnicista mais forte. Ou seja, período militar começa em 64, 64. Então, de 64 até, né, ali a redemocratização com José Sarney, nós temos fortemente a influência das tendências liberais. Tanto que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação da época falava muito sobre os aspectos tecnicistas. Era fortemente tecnicista, tá? A maioria dos examinadores vai falar que é a LDB tecnicista. Correto. Tá lá, o Libânio falou, então eles pensam conforme o Libânio, tá correto. Então, durante a década de 70, período militar, fortemente a tecnicista foi colocada em nosso país. Beleza? Sendo assim, aí está correto, tecnicista é liberal e sim foi marcante na década de 70 do século 20. Ok, letra E, corretíssimo. Mais uma questão, a pedagogia liberal, você entendeu? Você tem que saber, ó, político-social, pedagógico. Eu tenho que entender, com político-social é por grupos, pedagógico é cada uma dessas tendências separadamente. 3. A pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho
de papéis sociais, valorizando a cultura individual. Como a velha vaca mimosa dizia, vamos lá, ó. Pedagogia liberal. Então, se é liberal, está falando daquelas quatro liberais. Nela sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos. É indivíduo, não é grupo. É indivíduo. Não é coletividade, é indivíduo. Para que esse indivíduo tenha um desempenho de papéis sociais. É fazer um papel social, não é mudar a sociedade, é um desempenho de papel social. Valorizando a sua cultura individual, o seu conhecimento, a cultura individual. O item está certíssimo. Isso é fortemente nas liberais, mais especificamente na tradicional. A tradicional, isso aqui a gente encontra muito claramente na perspectiva da tendência tradicional, mas são todos elementos que a gente encontra, de certa forma, nas liberais. Sendo assim, o item 3 está correto, certíssimo. A liberal, né, sustenta a ideia de focar no indivíduo e não na coletividade. E esse indivíduo vai desempenhar papéis sociais que a sociedade precisa e não mudar essa sociedade. E sempre vai buscar o conhecimento desse indivíduo, valorizar a cultura desse indivíduo. Tá? A 3 está correto. E a última questão aqui desta primeira aula sobre tendências. A partir da próxima aula nós vamos ver cada uma das tendências especificamente. Tá? As suas perspectivas pedagógicas especificamente. 4. As tendências pedagógicas. Libertadora, libertária e crítica social dos conteúdos são manifestações da pedagogia liberal. Pedagogia liberal não quer mudar a sociedade. Não quer. A libertadora quer? Quer mudar a liberdade, sim. O que mais Paulo Freire queria era mudar a sociedade. Tá? A libertária quer? Quer e quer muito. Pense numa mudança. Eles querem mudar muito a sociedade. A crítica social dos conteúdos quer mudar? Deseja também mudar a sociedade capitalista, tá? Então elas não podem ser liberal, porque a liberal não quer. Na verdade, essas 3 são progressistas, ok? Amados meus, sem decoreba, falamos aqui, compreendemos vários aspectos sobre as tendências pedagógicas, tá? O ato de tentar decorar aquelas tabelas de tendências pedagógicas que você encontra aí na internet e tal, isso pode, às vezes, mais te atrapalhar do que te ajudar na hora da prova. É por isso que eu gosto de fazer, compreender essa estrutura e a partir da próxima aula vamos compreender, então, cada uma dessas tendências. Valeu, que Deus abençoe. Lembre-se dos links aí abaixo, dá uma olhadinha neles, que Deus abençoe e até depois. Valeu, tchau, tchau.